Boa noite a todos. É com muita alegria que me encontro mais uma vez nessa casa de oração, para que a gente possa refletir um pouquinho acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Essa fala é do Espírito André Luiz e ela se encontra na obra Conduta Espírita psicografada por Valdo Vieira. Cultivar o Evangelho em casa não é apenas ler o Evangelho, muito mais. É estudar os ensinamentos do Cristo com o intuito de fazer reflexões e nos transformarmos enquanto seres humanos, enquanto espíritos reencarnados que somos. Não é apenas uma leitura, não é apenas dizer-se cristão ou dizer-se espírita, mas sim vivenciar o Evangelho dia após dia, que não é naturalmente uma tarefa fácil, mas é um treino diário que nós buscamos realizar sozinhos ou junto com aqueles que partilham o lar conosco. E quando nós nos colocamos à disposição desse estudo do Evangelho em casa, nós realizamos aquilo que se convencionou chamar no movimento espírita de prática do Evangelho no lar. Mas a prática do Evangelho no lar, apesar de ser muito difundida no meio espírita, não é uma criação do movimento espírita, não é uma criação do espiritismo. O espírito Neio Lúcio, através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico, em sua obra Jesus no Lar, na primeira mensagem, nos narra que Jesus, quando fazia visitas à casa de Simão Pedro, e muitas vezes percebia que a conversa às vezes estava tomando rumos menos dignos, então Jesus tomava das antigas escrituras e começava a fazer reflexões elevadas com o intuito de modificar o rumo da conversa que estava se estabelecendo na casa de Simão Pedro, realizando assim aquilo que nós chamamos hoje de Evangelho no lar. Então Jesus, por onde passava, deixando as suas mensagens, deixando as suas reflexões, como na casa de Simão Pedro e em qualquer outro lugar, qualquer outro lar, já realizava isso que nós chamamos de Evangelho no lar. Então não é uma prática da doutrina, é uma prática difundida pela doutrina, mas já iniciada pelo próprio Cristo. E hoje nós, espíritas que somos, temos a nosso dispor uma obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma obra totalmente autoral de Allan Kardec, onde ali Kardec busca fazer um exame, uma análise das passagens do Evangelho de Jesus à luz daquilo que os Espíritos colocaram como princípios em O Livro dos Espíritos. É uma obra que Allan Kardec não havia comentado a ninguém que iria ser lançada. Kardec apenas submeteu a aprovação de O Evangelho segundo o Espiritismo ao Espírito de Verdade, o Espírito que encabeçava, digamos assim, toda a codificação. Ele começa a fazer toda a junção dos capítulos, traz as suas análises, anexa mensagens dos Espíritos. Quando a gente vê, ao término de quase todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, temos as instruções dos Espíritos, que são mensagens ditadas pela espiritualidade e que tinham a ver com o capítulo, mas que muitas delas Kardec foi pegando em o próprio Livro dos Espíritos, pegando nas revistas espíritas e foi anexando e montando toda aquela obra. Mas a ninguém Kardec havia comentado sobre a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele questiona então ao Espírito de Verdade, pergunta a ele o que acha dessa obra que ele está preparando. E o Espírito de Verdade o incentiva, dizendo para ir adiante, porque agora era o momento de tocar nas questões morais da humanidade. Kardec então fica preocupado, mas e o clero? O Espírito de Verdade responde, o clero gritará heresia. Mas, se você mantiver a sua fé, o seu propósito, nós estaremos contigo adiante, lhe fortalecendo na publicação dessa obra que você está produzindo. Isso que eu estou narrando está dentro de um livro chamado Obras Póstumas de Allan Kardec. Livro este da codificação que foi lançado após o desencarne de Allan Kardec. Então,
Kardec submete à publicação. A primeira pessoa que ficou conhecendo essa obra foi seu amigo e editor, Senhor Didier. E, a princípio, a obra se chamava Imitação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Posteriormente, após algumas edições, Kardec modifica o nome para O Evangelho segundo o Espiritismo, deixando em sua capa que essa obra contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas posições da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma obra de cunho religioso. Não é uma obra para formar espíritas, para converter pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro tratado de moralidade para que nós possamos nos modificar. E o interessante é que Allan Kardec coloca em sua introdução que a vida do Cristo pode ser dividida basicamente em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições, as previsões. Quarto, os princípios que formaram os dogmas da igreja. E quinto, o ensinamento moral de Jesus. Kardec pontua, sobre os 4 primeiros é objeto de muita discussão, mas sobre o último, que é o ensinamento moral do Cristo, Kardec afirma que é o campo onde todos podem se abrigar, independente da religião que professem. Porque ali naquela obra estaremos falando de amor, de perdão, de indulgência, de paciência, de ódio, de rancor, de vingança, ou seja, de sentimentos, de virtudes, de equívocos que envolvem a todos nós. E reflexões ali contidas nos mostrando o porquê de desenvolver tal ou qual virtude, a sua razão e como praticá-la. Então, uma obra de caráter moral, que independente da religião a qual nós professemos, qualquer um pode se beneficiar daquilo que se encontra contido dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós utilizamos justamente essa obra como uma base para a prática do nosso Evangelho no Lar. Mas, novamente, ler o Evangelho segundo o Espiritismo não é somente fazer uma breve leitura, fechar o livro e vida que segue. Muito pelo contrário. O intuito de cultivar e de estudar o Evangelho, como dito, é para que nós possamos exercer uma transformação moral. Vamos então aqui pautar alguns poucos benefícios que o estudo de Evangelho no Lar nos proporciona. O primeiro deles sendo a questão do autoconhecimento. Nosso querido e saudoso Chico, quando uma vez questionado qual a importância do Evangelho, essa colocação de Chico está na obra Entender Conversando, Chico responde que, para ele, a importância do Evangelho para nossas almas é a mesma importância do sol para o nosso corpo físico. Essa é a resposta de Chico. Se nós avaliarmos, nós necessitamos sim do sol, vitamina D, vitalidade para o nosso corpo físico. E o Evangelho do Cristo é justamente aquilo que nutre a nossa alma. Assim como o sol nutre o nosso corpo físico e nos traz benefícios, o Evangelho ilumina a nossa alma. Faz com que nós nos enxerguemos por dentro. Faz com que nós realizemos uma autoanálise. Joguemos luz nas escuridões mais profundas que nós possuímos. Então, estudar o Evangelho é justamente a gente se auto-enxergar, se conhecer por dentro. Toda vez que nós lemos alguma passagem de o Evangelho, qualquer uma delas, do Novo Testamento, por exemplo, sempre nós iremos nos identificar com alguma passagem. Sempre. Vamos tomar aqui um pequeno exemplo. A passagem da mulher adúltera, conhecida de todos nós. Quando aqueles fariseus trazem aquela mulher que foi pega em adultério, levam até Jesus, consideram que era justo apedrejá-la e questionam ao Cristo: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei determina que nós apedrejemos. E Jesus dá aquela resposta conhecida de todos nós: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Começa então a sair os fariseus mais velhos, seguido pelos mais novos. A mulher fica ao lado de Jesus. Jesus pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora. O Cristo responde: tampouco eu te condenarei. Vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Um breve resumo da passagem da mulher adúltera.
Nós conseguimos nos identificar nessa passagem, assim como em qualquer outra. Mas como? Vamos aqui fazer uma pequena breve análise. Aqueles homens fariseus estavam julgando aquela mulher porque ela foi pega em erro e seria correto, conforme determinada lei, que lhe apedrejasse. Quantas vezes nós somos esses acusadores? Quando nós percebemos alguém em erro? Quando nós detectamos que alguém cometeu algum erro, algum equívoco, quantas vezes nós queremos atirar as nossas pedras? Não pedra propriamente dita, mas a pedra do nosso julgamento, a pedra da nossa palavra, a pedra da nossa ofensa. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição de julgadores, como se nós fôssemos superiores àquele que errou. E nós nos esquecemos que pode ser que realmente eu não cometa o erro que aquela pessoa cometeu e que eu estou apontando, mas cometo tantos outros que talvez essa pessoa a quem eu estou julgando não cometa. E nós nos colocamos numa posição de superioridade. Então, quantas vezes nós não nos identificamos com esses fariseus? Ainda mais nos dias de hoje, da internet, das redes sociais, que as pessoas trocam ofensas, atiram pedras por inúmeras questões. É tão comum hoje em dia, questões políticas, questões sexuais, questões religiosas, as pessoas se atacam atirando pedras, como naquela época do fariseu em relação à mulher adúltera. Mas da mesma forma, nós também muitas vezes nos identificamos com a própria mulher adúltera. Quantas vezes somos nós quem erramos e percebemos um monte de pessoa querendo nos atirar pedras pelo nosso erro. E nós clamamos pelo quê? Por indulgência, por paciência, por perdão. Eu sei que eu errei e me encontro ali no chão do meu erro. E a gente pede para que as pessoas perdoem os nossos erros. E aí a gente precisa lembrar do quê? Assim como aquela mulher adúltera tinha o Cristo, nós permanecemos com o Cristo ao nosso lado. A partir do momento que nós abrimos o Evangelho, é Jesus ali falando conosco. Então, quando nós nos percebemos em erro, quando nós sabemos que estamos equivocados, que seguimos por um caminho um pouco tortuoso, que não era muito coerente, abramos o Evangelho. Com certeza lá haverá alguma lição, alguma palavra, alguma frase que irá de encontro ao nosso coração, nos trazendo acalento, nos trazendo conforto, não nos trazendo justificativa para o nosso erro, mas nos trazendo justamente que o Cristo é paciente, que o Cristo é misericordioso e que inúmeras oportunidades se apresentarão diante de mim para que eu possa ir lá e fazer como ele sugeriu à mulher adúltera: vá, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, em qualquer passagem do Evangelho, nós nos identificamos. Vamos a mais uma, aqui rapidamente. Parábola do bom samaritano. Quando o homem, ele ali é pego em assalto, levam tudo dele. E aí passa primeiramente um fariseu que olha aquele homem no chão e nada faz. Segue o seu caminho. Passa um levita que olha também aquele homem no chão, nada faz, segue o seu caminho. Passa então na sequência um samaritano, aquele que era perseguido pela sociedade. Então é tomado de compaixão por aquele homem que foi tomado de assalto. Leva a uma hospedaria, trata dele, ainda paga a sua hospedagem. Quando nós fazemos uma breve análise dessa passagem, quantas vezes também percebemos alguém ao nosso lado que está necessitando do nosso amparo e a gente faz de conta que não vê? A gente segue adiante, principalmente às vezes dentro das nossas casas, principalmente ali, porque ajudar muitas vezes quem está fora de casa é fácil. Por que que é fácil? Porque quando eu estou ajudando aquela pessoa que eu não conheço, que é um anônimo para mim, eu estou ajudando e seguindo a minha vida, eu não estou estabelecendo um vínculo com aquela pessoa. Então, vida que segue. Agora, quando é dentro da minha casa, ali existe o desafio, porque eu tenho que conviver dia após dia com aquela pessoa. E às vezes é alguém dentro da minha casa que está com transtornos de ansiedade, com crises de depressão, ou qualquer outro problema de natureza psicológica, física, e eu faço como fariseu, como levita. Olho, faço de conta que não estou percebendo e vou para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha academia. E aquela pessoa ali muitas vezes está clamando pelo nosso socorro. Quantas vezes a gente age exatamente como o fariseu e o levita da parábola do bom samaritano? Assim como muitas vezes nós somos também o bom samaritano. Que bênção,
não é? Quando a gente consegue detectar que alguém está necessitando do nosso auxílio e a gente vai lá e ajuda aquela pessoa. E aí sempre a gente pode escutar aquela frase irônica também, que às vezes escapa da boca de alguém. Quando nós, de forma sincera, estamos ajudando alguém, muitas vezes alguém responde: "Ih, lá vai o bom samaritano." Que bom que aquela pessoa está sendo a boa samaritana ou bom samaritano. Pelo menos alguém está fazendo a diferença, enquanto o outro está na posição apenas do julgamento. Então aqui, apenas uma breve análise de como nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho e nos identificar com cada passagem que é extremamente significativa de Jesus. Então, estudar o Evangelho justamente nos faz olhar para dentro e lançar luz adentro da nossa escuridão. Vamos pensar aqui em mais um outro benefício. A prática do Evangelho no lar nos promove um melhor relacionamento com aqueles que convivem conosco. Porque nós precisamos lembrar do quê? Estamos dentro de uma casa, de um lar, convivendo com pessoas. Ali, obrigado, Rui. Ali, naquele lar, naquele local, não somos espíritos aleatórios reencarnados. Ali, entre nós, estão as nossas afinidades, estão os nossos algozes também. Viemos, reencarnamos entre as nossas afinidades para que nós possamos fortalecer os laços que nos unem, naturalmente, e para resolver as nossas diferenças com os nossos algozes. Então, nós não estamos ali naquele meio familiar por mero acaso. O meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã, meu esposo, minha esposa, minha avó, meu avô, ninguém ali é desconhecido. Todo mundo tem alguma ligação um com o outro. E quando a gente decide por fazer o Evangelho no lar em casa, nós justamente oportunizamos esse momento de reflexão em família. E aí a gente começa a perceber que o meu pai, a minha mãe, o meu filho, antes de ser o meu pai, a minha mãe e o meu filho, é um espírito imortal reencarnado assim como eu sou. E assim como essa ou aquela pessoa possui as suas virtudes e as suas dificuldades, eu também tenho. Então, se eu estou inserido ali naquele meio, é justamente para que a gente possa dar a mão um ao outro e caminhar junto. Um auxiliando ao outro. É como já diria Joana de Ângeles, floresça onde Deus te plantou. Então, estamos ali dentro de casa como se fosse um jardim, cada um florescendo ao seu tempo. Ninguém melhor nem pior do que ninguém. Nenhuma flor sendo mais perfumada do que a outra. Todos espíritos endividados que somos. Ah, mas nós somos? Somos. Não existe espírito perfeito aqui reencarnado. Se fosse, não estaria nem reencarnado aqui. Então, todos nós estamos aqui com o propósito de, naturalmente, nos melhorarmos e aparar as nossas arestas. E aí, quando nós estamos ali em um momento de Evangelho no lar, na família, é muito comum acontecer algo que não deveria. E nós precisamos evitar esse tipo de atitude. Aí a gente abre o Evangelho aleatoriamente, cai na mensagem da paciência. Que aí inicia-se lá dizendo, o Espírito amigo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí se a gente está do lado de alguém, já cutuca e fala, a mensagem é para o outro. Não. A mensagem não é para o outro. A mensagem é para o grupo. É para todos. Porque se a gente tomar como exemplo a paciência, quem aqui possui a paciência no seu grau mais acabado? Ninguém. Por mais paciente que seja uma pessoa, ela ainda tem algo a melhorar na própria paciência. Porque virtudes em excelência, somente o Cristo. Nenhum de nós aqui. Por melhor que sejamos nessa ou naquela área, na paciência, ou na indulgência, ou na calma, ou na caridade, o que quer que seja, temos algo a melhorar. Então a mensagem que cai nunca é para o outro, é para nós, todos, sem exceção. Ah, mas parece que eu já sei isso daqui. Nossa, toda vez que eu abro o Evangelho cai na parábola da figueira seca. Por que será? Aí a gente fala assim, o Evangelho está viciado. Não, não está não. Principalmente quando a gente abre ao acaso. Fala, nossa, toda vez cai nessa página aqui, parece que já abre sozinho, o Evangelho já está marcado. Não, não está não. Não está não. E eu tenho um exemplo, uma experiência dessa mesmo comigo, que uma vez eu pensava assim, toda vez abria na bendita passagem da parábola da figueira seca. Aí eu chegava a pensar, nossa, mas parece que esse Evangelho aqui está viciado. Toda vez era na mesma.
Acabei comprando uma edição nova, limpa, abriu na mesma página. Falei, não é possível. Então, o problema aqui realmente é comigo. Alguma coisa tem ali que eu não entendi na parábola da figueira seca. Ok, a gente está aqui para isso. Que bom que a gente tem a oportunidade de ser alertado enquanto nós estamos aqui. Justamente para que nós possamos aproveitar o tempo enquanto nós estamos reencarnados para fazer o nosso melhor. Se nós estamos sendo alertados, que bênção. E o momento da reunião do Evangelho no Lar em Família também não é o momento de lavação de roupa suja. Não é o momento da gente entrar em discussão, em trazer casos passados, trazer exemplos. Ah, mas aquela vez você falou isso. Ah, mas aquela vez eu fiz isso porque aquilo. Não. É momento de reflexão. Reflexão fraterna, calma, serena, onde todos ali são beneficiados. E quando a gente termina o Evangelho no Lar, não é simplesmente para a gente acabar e voltar a como estávamos antes. É para a gente guardar o ensinamento na nossa mente e tentar aplicá-lo na medida das nossas possibilidades ao longo da semana. Nem sempre a gente vai conseguir, natural. Mas cabe o nosso esforço, cabe a nossa tentativa. Terceiro item que o Evangelho no Lar nos proporciona: uma melhor conexão com a equipe espiritual, com os nossos benfeitores, com os nossos amigos que estão sempre presentes junto de nós. Quando a gente dá uma lidinha lá em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 459, quem quiser fica aí de lição de casa, questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar da influência dos espíritos nas nossas vidas, a gente tira ali alguns ensinamentos. Primeiro, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Segundo, se um pensamento é meu, é de um espírito, não importa. Importa eu analisar se aquele pensamento é bom. O que importa é o conteúdo. Não se vem de lá ou se vem de mim mesmo. Terceiro, por mais que esse pensamento seja de um espírito, o livre-arbítrio em ceder ou recusar esse pensamento é meu. Quarto ensinamento: os espíritos só se ligam a nós mesmos através das nossas vontades, dos nossos desejos. E quinto, eles deixam muito claro: a melhor forma de neutralizar a ação dos espíritos equivocados é fazendo bem e colocando a confiança em Deus. Não tem outra fórmula. Se a gente quer quebrar conexão com aqueles espíritos que estão equivocados, só existe uma maneira: fazendo bem. Não é através de fórmulas, não é através de rituais, de nada disso. É a nossa mudança no bem. E qual é o roteiro que nos proporciona mudar para o bem? O Evangelho. Esse Evangelho que nós buscamos estudar. É ali que nós vamos tentando nos modificar e quebrando a sintonia com esses espíritos que estão em equívoco. E é muito comum da nossa parte transferir a responsabilidade para o obsessor. Eu sempre digo que o obsessor tem as costas largas, porque ele não está aqui para se defender. Então eu cedo a um ímpeto, vem aquele meu pensamento na cabeça e eu grito com alguém, eu sou agressivo. Aí eu digo, ai não, parece que uma voz veio dentro de mim, fui lá e fiz. Ai, foi um obsessor, foi uma influência espiritual. E às vezes o obsessor está só ali, observando a gente, de braço cruzado, nos chamando de sonso, quando eu não fiz nada. É ele mesmo que está agindo assim. E a gente está o quê? Transferindo a responsabilidade para o espírito obsessor que não está aqui para se defender. Que existe a influência? Existe. A gente sabe. Mas a gente também precisa se autoconhecer. Se aconteceu a influência é porque existe brecha dentro de mim. Se eu cedi uma influência espiritual negativa, por exemplo, eu fui agressivo, ok. Essa minha agressividade pode ter sido fomentada por um espírito equivocado? Pode. Mas ele só potencializou isso em mim porque a agressividade está dentro de mim. Porque se não existisse agressividade, o espírito obsessor poderia ali tentar que ele não ia conseguir. Porque eu não sou agressivo. É como eles ensinam aqui a partir da questão 459. Os espíritos só se ligam a nós mediante as nossas tendências. O nosso gosto, o nosso hábito. Então, novamente, se eu não sou uma pessoa agressiva, eu não dou essa brecha. Agora, se eu tenho uma tendência a ser impaciente, agressivo ou qualquer outro comportamento equivocado, conexão fica fácil com os espíritos que estão ali estagiando com a mesma sintonia, na mesma vibração. Seja porque tem algo contra mim ou não, simplesmente porque se identificou com aquilo que eu estou emanando.
Então a prática do Evangelho no lar melhora a nossa conexão com a equipe espiritual, porque nós vamos refletindo naquilo que é bom, naquilo que é nobre, naquilo que é digno, vamos tentando colocar em prática dia após dia, e a espiritualidade naturalmente percebe o nosso esforço e nos auxilia, nos impulsiona, nos protege. A conexão só aumenta. A gente tem uma conexão como se fosse de rádio, é a gente que seleciona, é a gente que vai modificando. Então, se eu busco pensar pelo bem conforme o Evangelho, naturalmente meu padrão vibratório aumenta e facilita a conexão com o meu protetor, com os nossos mentores espirituais. Aqui, neste momento, estamos todos fazendo reflexões em torno do Cristo, em torno do Evangelho. Então, naturalmente, como cada um de nós aqui dentro está pensando naquilo que é bom, está pensando no Cristo, pensando naquilo que é elevado, a espiritualidade consegue nos envolver com muito mais facilidade nesse momento aqui em que nos encontramos. Porque o nosso pensamento está elevado. O nosso desafio é porta fora agora aqui do centro. Se a gente vai manter essa conexão, se a gente vai manter esse bom pensamento ou não. A gente pode derrapar? Novamente, pode. A gente vai se chicotear por conta disso? Não. Mas é fazer o esforço, dia após dia, de manter esse padrão vibratório proporcionado pelo Evangelho. E um último benefício. Poderíamos citar vários, falando aqui a noite inteira, mas vamos aqui sintetizar no final. Então, o seu Rui comentou aqui, quando a gente faz o Evangelho em casa, que até os nossos vizinhos são beneficiados. Quando nós estamos realizando o Evangelho no lar, semanalmente, naturalmente a gente atrai ali para o nosso meio uma equipe espiritual que vai nos auxiliar semanalmente naquele nosso estudo. Eles vão se chegar ali, naquele dia, naquela hora, e vão promover uma mudança fluídica na nossa casa. Como se a nossa casa estivesse empoeirada e a gente precisa abrir as janelas, ligar os ventiladores, limpar. Da mesma forma, a equipe espiritual, os nossos mentores, realizam a mesma operação. Eles habitualmente estão ali conosco, modificando, protegendo todo o nosso ambiente e vai se tornando o quê? Um local de paz, um local de harmonia, um local de serenidade que até quem adentra a nossa casa sente a diferença. Porque nós estamos sempre emanando esses fluidos e em boa companhia espiritual. Quem quiser dar uma analisada nesse panorama, deem uma lidinha, quem tiver em casa, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico, capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Onde ali nesse capítulo 34, não se preocupem com o restante da história para trás nem para frente, porque ali a gente consegue fazer uma análise independente desse capítulo. Ali André Luiz vai analisar a casa de Isabel e Isidoro, personagens do filme que talvez a grande maioria tenha assistido, mas que ali André Luiz narra, quando ele vai até a casa de Isabel e Isidoro já na espiritualidade, Isabel com seus filhos vão em um momento ali realizar o Evangelho no lar, e então André Luiz começa a observar as companhias espirituais benéficas que vão se achegando àquele local, não só trazendo também outros espíritos tão necessitados quanto aqueles que moravam para se beneficiar das reflexões evangélicas que ali aconteceriam, tornando ali um poço de socorro, um ponto de luz, um foco. E André Luiz também observa o quê? Espíritos equivocados tentando chegar até a casa e não conseguindo, saindo, correndo, tamanha era a luz que emanava daquele local. Então, quem quiser, dê uma lidinha, capítulo 34 da obra Os Mensageiros, que lá a gente vai ver André Luiz narrando em detalhes os bastidores, o panorama espiritual de um momento de Evangelho no lar. E ali ele vai percebendo como a casa de Isabel e Isidoro vai se tornando um ponto de luz. Todos nós podemos transformar a nossa casa nesse ponto de luz. Todos. Basta que nós tenhamos o nosso esforço e que nós queiramos assim fazer. Porque realizar o Evangelho no lar é simples. A gente acha que às vezes é algo muito complicado, ritualístico, nada disso. Eu gosto da forma como o Espírito Joana de Ângeles sintetiza a prática do Evangelho no lar em sua obra Messe de Amor, psicografada por Divaldo Pereira Franco. É a primeira obra de Joana e Divaldo. E lá ela diz bem assim, como é o Evangelho no lar? Ela coloca, prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Simples assim.
mais nada. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Nada mais simples do que isso. Então, como que a gente coloca isso em prática? Vamos escolher um dia, um horário na semana para que nós possamos realizar. Ah, mas por que disso? Porque demonstra disciplina. Disciplina, primeiramente, em relação a nós mesmos, de nos comprometer naquele dia, naquele horário, ter um momento só nosso de reflexão, de um encontro com o Cristo. Se eu tenho a oportunidade de ter Jesus na minha casa, eu vou desperdiçar? Não. Então sim, eu vou marcar meu dia, meu horário, para ter esse encontro com a equipe espiritual para mim. E disciplina também com a espiritualidade. Porque os espíritos, eles têm as suas ocupações. Eles não estão por aí vagando à toa, passeando. Eles têm atividades. Então, naquele horário, a equipe espiritual também vai se chegar ali para partilhar do Evangelho no lar. Assim como numa casa espírita tem horário para palestra, horário para reunião mediúnica, para o passe, na nossa casa também. Disciplina com a espiritualidade e disciplina com a gente. Junta ali a família. Pode ser feito sozinho? Pode, sem problema algum. Às vezes os nossos familiares não compactuam com a doutrina espírita, não compactuam com o espiritismo e a gente vai deixar de fazer? De forma nenhuma. Tenho uma amiga que ela mora sozinha e ela outro dia estava recebendo a visita de sua irmã, que é evangélica, e ela não gosta da doutrina espírita, mas ela se dá extremamente bem com a sua irmã. E ela começou a pensar, entrou em um conflito e disse, como é que eu vou fazer o evangelho no lar aqui com a minha irmã? Ela não gosta, é evangélica. Ela teve uma ideia. Ela falou, vou fazer o evangelho no lar apenas com o Novo Testamento. Então ela realizou o mesmo evangelho, sem a obra de Kardec, mas com o Novo Testamento. Abriu ali ao acaso, leu um trecho com a sua irmã, fez a prece, terminou o evangelho no lar. Ela não deixou de fazer, mas ela buscou uma alternativa. Então, se nós estamos ali com familiares, ou os familiares não gostam, podemos fazer sozinhos, sem problema algum. No nosso quarto, na nossa intimidade, a gente realiza. Como começamos? A gente dá como sugestão, selecione um livrinho para harmonização antes de fazer a sua prece inicial. Livro desses como Fonte Viva por Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, dentre vários outros que contêm pequenas mensagens, para que a gente possa o quê? Nessa mensagem de harmonização, começar a sintonizar com a equipe espiritual. Porque às vezes a gente está com o pensamento muito atribulado, do dia a dia. Então é o momento da gente parar, sentar, ler algo que vai fazer o nosso pensamento relaxar e sintonizar. Feita a leitura de harmonização, uma prece simples e espontânea para iniciar a nossa reunião. Não precisa ser nada decorado, nada pronto. Aquilo que vem no nosso coração. Tomo do Evangelho, abro. Pode ser o acaso, pode ser na sequência, como preferir. Há pessoas que preferem abrir o acaso, outros ler item por item na sequência, semanalmente, como preferir. Contanto que leia o Evangelho. Terminada a leitura, uma breve reflexão. Como eu disse, não é o momento de lavação de roupa suja, não é o momento da gente discutir os problemas da família. É o momento de quê? O que você entendeu da mensagem? O que eu entendi da mensagem? Vamos ali trocar figurinhas, reflexões breves sobre aquilo que a gente acabou de ler, o nosso entendimento. Terminada essa leitura, fazemos uma vibração, uma leve oração por todos aqueles que nós quisermos, pela paz no mundo, pelos doentes, pelos nossos familiares, pelos povos em guerra, por quem preferir. Terminada essa oração, essa petição à espiritualidade, a gente encerra com uma breve oração, simples e espontânea. Terminou o Evangelho no lar. Simples assim. Sem nada de diferente, sem nenhum misticismo, sem nenhum ritual. De preferência em um ambiente calmo, sem interferências de televisão, de som, para que a gente possa naturalmente se concentrar. Se houver crianças, convide-as a participar sim. Tentemos falar numa linguagem mais simples. Inclusive, existe o próprio Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, para jovens. Quem preferir utilizar pode tomar desse recurso também. Se tiver visitas em casa, convide a visita. A visita não quer, então a visita aguarda um pouquinho, que a gente vai realizar. Se eu não estiver em casa, poxa, eu sei que meu Evangelho é 2 horas da tarde de um domingo, mas nesse momento eu estou na estrada voltando para casa. 2 horas da tarde, domingo, onde eu estiver, eu posso levar meu pensamento. Posso fazer uma prece naquele instante e quando eu chegar em casa, o horário que for, eu faço o meu Evangelho, tranquilamente. Precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Também não.
Como eu disse, a exemplo dessa minha amiga, tomou do Novo Testamento, mas existem inúmeras obras espíritas de cunho evangélico, como já o citado Fonte Viva. Temos Convites da Vida de Joana de Ângeles, que ela sempre inicia com uma frase do Evangelho e discorre numa mensagem. Então são obras que tratam da moral cristã, podem também ser utilizadas. E, mais importante, Evangelho no Lar jamais deve se transformar em reunião mediúnica ou ter qualquer espécie de manifestação mediúnica. Evangelho no Lar é um momento de reflexão. Ah, mas eu sinto vontade de escrever. Ah, mas eu quero falar. Mediunidade em desequilíbrio, a gente cuida na casa espírita. Dentro da nossa casa, a gente realiza simplesmente o Evangelho no Lar. Sentiu qualquer despontamento de mediunidade? Casa espírita. Conversar com os dirigentes para ser encaminhado para estudos, para educação mediúnica, para aprender a controlar a mediunidade. Até porque sabemos que os mentores e a espiritualidade benfeitora são extremamente respeitosas e jamais vão forçar qualquer tipo de comunicação, seja psicográfica, seja psicofônica. Então, cuidado também, se naquele momento ali do Evangelho no Lar tem algo querendo se manifestar, mentor não força a barra, porque ele sabe o local adequado. Tomemos atenção. Pode acontecer, a gente encaminha para a casa espírita. Então, meus amigos, o nosso intuito aqui foi somente a gente fazer uma breve reflexão em torno dos benefícios do Evangelho no Lar, para que a gente perceba que não é simplesmente a prática de uma leitura. Ela é muito mais profunda e que pode operar uma transformação nas nossas vidas, melhorar as nossas relações e fazer com que nós nos renovemos moralmente. Todos nós podemos fazer da nossa casa um pontinho de luz, um foco de luz. Basta que nós queiramos, cultivando o Evangelho, para que assim como afirmou André Luiz, quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Se a gente quer Jesus nas nossas casas, busquemos vivenciar as práticas desse mestre. Muita paz a todos.